Boa tarde, gente. Bom, eu vim gravar o vídeo de hoje. Esse é um vídeo curto, mas bem direto, com um tema bem direto. Que eu tô com uma colinha que é o que eu escrevi no meu notas. O nosso propósito nessa terra. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu espero que vocês consigam compreender e entender aquilo que eu quis dizer. Qual é o nosso propósito nessa terra? Primeiro eu vou explicar a diferença de propósito e chamado. Propósito, todos os cristãos temos o mesmo propósito, que é fazer o nome de Jesus conhecido e pregar a todas as criaturas. E o nosso chamado é que cada um tem um chamado particular. Então, uma pessoa foi chamada para ser médica, outra pessoa foi chamada para ser um missionário, outra pessoa foi chamada para ser um pregador, um pastor. Então, chamados são chamados não é que são únicos, mas chamados são particulares, são de pessoa para pessoa. Propósito para todos os cristãos é o mesmo: pregar o evangelho e fazer o nome de Jesus conhecido para todas as criaturas, como está em Mateus, onde Jesus diz, acho que é Mateus 5 ou 6, que ele fala sobre sermos o sal e a luz dessa terra. O nosso propósito é esse. Onde fala também em Mateus 28, e de pregar. Gente, eu tenho um branco, mas tá aqui no meu computador. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso propósito. Então, o propósito que todo cristão tem é fazer o nome de Jesus conhecido a todas as criaturas, a todas as nações, a todas as pessoas de todas as raças e etnias. Esse é o nosso propósito. Então, esse é o nosso propósito. Chamado, cada um tem o seu, mas propósito de todos os cristãos é o mesmo. E nós, como os cristãos, temos que fazer o nome do Senhor conhecido. É criar discípulos de todas as nações, é compartilhar as boas novas com todos, para que todos possam entender quem é Jesus e possam conhecer. Então, o nosso propósito tem que ser fazer o nome de Jesus conhecido, o nome do Senhor conhecido. A gente tem que olhar para as pessoas e ter dó delas, sabe? Olhar com um olhar de compaixão, com um olhar de generosidade, sabe? Por ver que talvez ela ainda não conheça Cristo. Você tem que olhar para a pessoa e falar, tipo, meu Deus do céu. Cara, eu preciso falar de Jesus pra ela, porque que dó que ela não conhece Jesus como eu conheço ainda. Você tem que sentir compaixão por essa pessoa. Então esse é o nosso propósito. E que a gente tenha um coração disposto a amar. Jesus, ele não veio morrer apenas pelo rico, pelo atleta, pelo milionário, por pessoas boas, não. Jesus, ele veio morrer por todos os filhos dele. Ele veio morrer para todos. Então ele veio morrer para um mendigo, ele veio morrer para um rico, ele veio morrer por um assassino, ele morreu por todos. Só que nem todos conhecem a salvação, nem todos conhecem esse amor, nem todos sabem que houve um homem que morreu por eles, por amor a eles, e que eles são perdoados de todos os pecados. Então, a gente precisa fazer Jesus conhecido, porque a gente tem que entender que o que a gente carrega nas nossas mãos é algo muito poderoso. A gente carrega a salvação das pessoas. Eu li uma vez essa frase, eu não lembro aonde, que fala que nós cristãos devemos ao mundo um encontro com Cristo. E é realmente isso, nós como cristãos devemos o encontro do mundo com Cristo, porque nós conhecemos a palavra e nem todos conhecem, então nós devemos encontrar essas pessoas, nós devemos fazê-lo conhecido, devemos mostrar que há perdão, que há um homem que morreu por amor a eles, que eles são perdoados, que as dívidas deles estão pagas por Cristo Jesus, que morreu numa cruz. Então que a gente possa não só, sim, eu sei que eu tenho que falar de Jesus, mas que você não só saiba, mas que você viva isso, que as pessoas possam ver Jesus através da sua vida, das suas atitudes, no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de pensar, no seu sorrir. E que você transpareça a imagem de Jesus para que as pessoas possam ser impactadas pela sua vida. Porque talvez a nossa vida seja a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Então que você seja uma Bíblia abençoada, que Jesus transborde na sua vida e que você consiga levar esse propósito que nós temos como cristãos. E que a gente possa cada vez mais impactar uma geração que precisa conhecer esse amor de Jesus, esse amor genuíno, esse amor maravilhoso. Eu tava lendo esse mês, mas terminei já, um livro que se chama A Cruz e o Punhal.
Gente, sério, por favor, leiam. Se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro, porque ele é uma bênção para quem é cristão. É necessário, ainda mais para você que quer falar do evangelho, mas às vezes sente vergonha, ou às vezes não consegue. Nesse livro, um pregador, ele fala do evangelho, mas ele não fala do evangelho para aqueles que já conhecem o evangelho, porque aí é fácil, você está na sua zona de conforto. Ele fala do evangelho para aqueles que não ouviram o evangelho. Ele vai falar do amor de Jesus nas ruas de Nova York para os drogados, para os traficantes, para os assassinos. E a gente, quando lê esse livro, entende o quanto e quão sedentas essas pessoas estão por esse amor de Cristo. O quão sedentas elas estão por Cristo. E, cara, é muito lindo ver que quando elas aceitam o Espírito Santo na vida delas, elas têm um primeiro amor por Cristo que é algo sobrenatural. É como se elas tivessem conhecido a melhor coisa da vida delas. É como se elas tivessem, ganhado na loteria. E realmente ganharam. Então, o que eu tô falando com isso é que eu quero incentivar você a cumprir esse propósito para qual você foi chamado. Você foi chamado para falar do evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. E você não precisa, mas eu não tenho chamado missionário. Você não precisa ser um missionário, você não precisa ter um chamado missionário para falar do amor de Jesus. Você pode falar para tua família, porque eu duvido que toda a sua família seja cristã. Você pode falar na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, na rua, na sua academia. Então fale do evangelho, faça-o conhecido, porque eu creio que nós veremos uma geração abençoada e uma geração que vai se prostrar aos pés da cruz e que vamos ter muitos missionários, muitas pessoas falando do evangelho sem vergonha de serem julgados, sem vergonha do que as pessoas vão pensar. É isso que eu quero falar para vocês nessa tarde. Então, tenham em mente, chamado é particular, cada um tem o seu. Isso é o que Deus colocou no seu coração. Mas propósito, nós como cristãos temos o mesmo propósito. Ide e levai o evangelho, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo o nome do nosso Senhor Jesus conhecido. É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou curtinho, mas é um vapt-vupt, pra ser bem direto. É isso, tchau!